Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 7 de novembro de 2025, falaremos sobre o mercado de streaming. Netflix quer comprar Warner Bros. Discovery e também os resultados do Spotify. A gente vai falar sobre bens de consumo, varejo alimentar em queda e também a Kimberly-Clark compra Kenvue do Tilenol, Band-Aid e Listerine. Por fim, na discussão do Journal, a gente vai pegar uma discussão sobre o planejamento de demissão da Amazon e como garantir emprego na era da IA, da inteligência artificial. Para me ajudar nessa discussão interessantíssima e nas notícias, estou aqui com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está nos escutando ou eventualmente nos assistindo nas principais plataformas de streaming. Streamings que vamos comentar hoje, né, Habib? Algum deles. Então é um prazer estar aqui de volta, mais essa semana com o BTC Journal. E, Habib, vamos tentar manter essa assiduidade aí de uma vez por semana. A agenda não deu trégua nos últimos meses. O sucesso aí de muitos treinamentos nos ajuda bastante, mas é muito bom compartilhar um pouco com os nossos ouvintes e mostrar que a gente se prepara diária e semanalmente, talvez mensalmente para poder estar atualizado no mercado e compartilhar isso com todos os nossos clientes, amigos, colegas, alunos, família, todo mundo que está com a gente aí no dia a dia. Pois é, dureza, né, Yuri? A gente fica feliz por um lado que a agenda tá cheia, pô, cheio de treinamento, um monte de empresa que a gente está ajudando a desenvolver os colaboradores, estagiários, trainees, líderes, C-level, etc. E por outro lado, né, dá sempre essa tristeza de não conseguir manter a assiduidade do BTC Journal. Mas vamos tentando, quem sabe agora no fim do ano, dar uma aliviada um pouco nos treinamentos, empresas começam a entrar em férias coletivas e tal, pode ajudar. Bom, a rinite que eu tô também não tá ajudando muito, mas tudo bem, a gente vai dar sequência. Você que está acompanhando a gente, está acompanhando pelo YouTube, deixa aquele like, né? Aquele like bem na amizade aí para ajudar a compartilhar com mais pessoas. E claro, você pode usar esse conteúdo e se você acha que faz sentido compartilhar com alguém que você conhece, que vai fazer uso desse conteúdo, que vai também sentir que vai ajudar de alguma maneira, por favor, compartilhe, né? E deixe seus comentários se você acredita que faz sentido dar alguma sugestão, né? Quiser colaborar com o programa, trazendo notícias para a gente comentar, dentre outras coisas. Fica à vontade, a gente gosta muito de receber esse tipo de interação. Outra coisa, na semana que vem, hoje a gente está gravando aqui no dia 6, o episódio vai ao ar dia 7. Na semana que vem a BTC entra na BTC November, que é o mês aí especial que vai culminar na Black Friday e a gente vai ter uma promoção especialíssima para você que quer se desenvolver com a BTC, assim como mais de 11.500 pessoas já fizeram, tanto em cursos voltados para business, como Excel e modelagem, como precificação. Para você que é líder e ou é empreendedor, empreendedora e quer ferramentas para desenvolver em estratégia de finanças também, a gente tem todos os cursos do portfólio que vão entrar nessa promoção do BTC November a partir de segunda-feira. Então, se você quiser já se inscrever para garantir a sua inscrição, e aí, quando entrar, você faz a sua matrícula utilizando o desconto que será oferecido a partir de segunda-feira, já deixa a sua inscrição realizada para poder fazer a confirmação, porque tem alguns cursos aí que já provavelmente vão ter turmas esgotadas já em novembro, porque as turmas de 2026 estão muito aceleradas, principalmente no General Business Program, que é o nosso curso voltado para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e quer acelerar a sua carreira. Então, se você quiser participar de alguma das turmas, já se inscreve. Ao se inscrever, você não paga ainda, tá? Você não precisa confirmar sua matrícula imediatamente. Pode aguardar um pouquinho, né? O pessoal de vendas aqui do atendimento da BTC certamente vai ficar com muita raiva de mim agora, né? Mas tudo bem, né? Aguarda um pouco para fazer a matrícula, porque semana que vem tem presente, beleza? Mas deixa a sua inscrição para garantir sua vaga. Bom, vamos lá, Yuri. A gente tem algumas notícias aqui para comentar. E eu queria começar com uma do Neofeed. O título é o seguinte:
Harry Potter, DC Comics e HBO no radar. O super combo que pode turbinar a Netflix. Netflix planeja uma proposta para Warner Bros. Discovery. Yuri, queria que você esmiuçasse um pouco mais sobre essa notícia e falasse um pouco do mercado de streaming também. Boa, Habib. Bom, vai ser um prazer falar sobre isso. Primeiro, deixa eu fazer um breve histórico para a gente saber se esse movimento da Netflix e desse setor de streaming é algo que a gente podia ter antevisto lá atrás ou se é algo absolutamente novo. Então, nesse histórico, o que que a gente tem nessa especulação de mercado? A notícia mostra que ninguém falou, é tudo alguém me disse, soubemos por meio de insider information, enfim. Vamos avaliar aqui se faz sentido isso. Bom, a Netflix é uma empresa que existe desde 1997, mas o modelo de streaming propriamente dito, ele foi colocado em prática ali por volta de 2007 e consolidado em 2010. A primeira websérie foi feita em 2013 pelo Netflix, foi o caso do House of Cards, e em 2016 anunciou que teria, a Netflix anunciou que teria 50% do catálogo composto por produções originais, ou seja, fabricação em casa. Bom, em 2020 houve um movimento, vamos dizer que natural, de catalisar esse acesso ao streaming foi feito por causa da pandemia, muitas pessoas em casa e afins, aumentou, óbvio, a rivalidade no setor de entretenimento, por meio das telas, acirrando essa disputa na indústria do cinema, TV e telas em casa. Bom, nesse caso noticiado na notícia, então esse é o breve histórico, com essa notícia, recentemente houve uma contratação de um assessor financeiro por parte da empresa americana, assessor esse que há pouco tempo esteve envolvido aí na compra da Paramount Global, um acordo avaliado em cerca de 8 bilhões de dólares. Então, você coloca um parceiro que já fez algo parecido, os rumores começam a tornar-se realidade, ganhar mais tração. A Warner é um grande conglomerado de mídia e de entretenimento. Tem canais como CNN, TNT e Discovery. Parece que nesse processo de negociação, nem todo esse portfólio está envolvido na venda. A empresa avalia, eventualmente, um spin-off da Warner Bros., HBO ou HBO Max, mas no fim das contas, deve estar avaliando se vale a pena vender partes separadas, destravando valor na venda de algum ativo, ou se vender tudo junto é mais rentável. Yuri, por que que você me diz que com certeza ou muito provavelmente haverá essa venda? Bom, qual que é o fato gerador disso, dessa vontade ou necessidade de vender? Em suma, caros ouvintes, isso se deve à escalada dos serviços de streaming, ou seja, novos entrantes nessa concorrência, além de uma disputa, eu diria, desleal por parte da pirataria nesse setor de filmes, vídeos e séries. Então, pensando em tudo isso, sim, eu acredito que é um movimento que ocorra, e sim, eu acredito que seja vendido tudo. Agora eu só não sei se vai vender por partes, Habib, dependendo do destravamento de valor, ou se vai vender tudo junto. Óbvio que isso faz parte de uma negociação estratégica que a gente aborda aqui nos cursos da BTC, no General Business Program, principalmente, que ajudam os executivos e as pessoas que estão no mercado de trabalho a tomarem boas decisões baseadas aí nas ferramentas que a gente compartilha, com as técnicas de negociação que a gente compartilha junto às pessoas que fazem os nossos cursos, sabe? Pois é, a gente tem que observar esse movimento seria muito grande no setor. E eu espero que compre e a HBO pare de mudar de nome, né? Então, convenhamos aí, o pessoal mudou, viu HBO Max, aí depois virou Max só, HBO de novo, enfim, né? Pessoal, para de mudar de nome, não é isso, não é isso, né? Mas enfim, né? É um movimento grande, a Netflix tem se consolidado como principal player de streaming de vídeos, tem seus desafios, mas ainda, né, é a grande líder desse mercado e tem sido seguida pelas outras grandes, né? Então, vale muito acompanhar. E aí, para dar sequência nesse mercado, mas saindo do streaming de vídeos, indo para streaming que pode ter vídeo, mas em geral é áudio, vamos para a notícia do valor.
Spotify tem lucro de 899 milhões de euros no terceiro trimestre, alta de quase 200%. Pois é, a empresa divulgou números impressionantes, mostrando que está entrando numa nova fase, né, onde o crescimento, mais tímido, vem acompanhado de lucro consistente. E isso é mais ou menos raro no setor de streaming, né? A Netflix já conseguiu, já é uma empresa com lucros consistentes. Mas a gente pega, por exemplo, o Disney Plus. Tô pegando aqui streaming como um todo, não só streaming de áudio, até porque na parte de música a gente tem menos informações públicas, né? As empresas, muitas têm capital fechado e tal. A Spotify é onde a gente mais consegue esse tipo de informação. Mas a Disney Plus, ela declarou lucro no último resultado trimestral, mas foi o primeiro. Então a gente não pode falar que é consistente, né? Foi só o primeiro, talvez venha sequência, mas a gente ainda tem que acompanhar. Bom, dito isso, o lucro do Spotify, como diz a notícia, 899 milhões de euros, né, o que é impressionante, aumento de quase 200% em relação ao mesmo período do ano passado. E a receita total chegou a 4,27 bi de euros, um crescimento de pouco mais de 7% em relação a 2024, ou seja, crescimento de receita um pouco mais tímido. Além disso, o lucro operacional foi de 582 milhões de euros, que se você observar, né, o lucro operacional que em tese, né, deveria ser maior do que o lucro líquido, porque depois dele a gente tem ainda resultado financeiro e impostos, ele foi consideravelmente menor. Eu ainda não entrei no detalhe, porque a empresa não divulgou o resultado auditado do terceiro TRI, né? Então ainda só mandou os highlights. Então não dá para saber no detalhe o que está acontecendo aqui. Mas o que que pode estar acontecendo? Pode ser que o Spotify teve um resultado positivo na linha financeira e pode ser que teve algum diferimento de imposto, alguma coisa nesse sentido, tá? Ainda assim, é um resultado muito saudável. Ou seja, isso mostra que o Spotify conseguiu crescer, mesmo que timidamente, e se tornar rentável, tá? Ou seja, está gerando resultado com custos controlados. Agora vamos falar sobre a base de usuários. O Spotify atingiu 713 milhões de usuários ativos mensais, um crescimento de 11% em um ano, que é um crescimento, não é um crescimento de acelerado, né, típico de startup, mas é um crescimento respeitável. Dentro desse grupo, 281 milhões são assinantes premium, ou seja, que pagam pelo serviço. Os demais usam o Spotify de forma gratuita, só que recebem anúncios, né? O Spotify ganha com anúncios nessas visualizações ou audições. O avanço dessa base, essa base premium aumentou 12% em relação a 24. Isso veio graças à expansão global da plataforma, ou seja, expansão geográfica, e também a oferta de novos conteúdos. Não só música, mas também podcasts, que é um tema que a gente até já falou aqui há um tempo atrás, falando sobre o Joe Rogan, que virou exclusivo do Spotify. Tem outras exclusividades que o Spotify oferece, investiu bastante em podcasts, e também os audiolivros. E claro, ganho de eficiência, tá? Isso também acontece. Ou seja, o Spotify está conseguindo crescer de forma sustentável. Apesar do ótimo resultado, a empresa ainda sofre alguns desafios. Um deles é um crescimento mais lento da receita com anúncios, tá? Além de lento, ele é pequeno. A gente vai falar sobre isso, né? É um segmento mais volátil, né? A mudança que é mais fácil. Isso é uma coisa que os alunos perguntam bastante. Eu dei aula de negociação para a turma, para algumas turmas desse semestre. E uma discussão que surgiu, por algum motivo a gente falou sobre Spotify, Yuri. E aí uma discussão que surgiu foi justamente essa. Poxa, mas o YouTube, por exemplo, ganha muito dinheiro com anúncio, né? A gente tem o próprio Google, né? Enfim, com um modelo alicerçado em anúncios. O Spotify ganha mais dinheiro com os anúncios que ele vende para as pessoas que ouvem de graça, ou ele recebe mais dinheiro das mensalidades, né? Do plano premium. A resposta é: o modelo premium gera muito mais receita e muito mais lucro do que o plano suportado por anúncios. Isso aqui eu já havia colocado em resultados que eu comentei aqui no BTC Journal no passado, do Spotify, mas pegando aqui o resultado do segundo TRI, que tem auditado, né? O terceiro TRI ainda não tem, pelo menos no momento que eu vi. 38% dos usuários estão no Premium, tá? Hoje está em cerca de 39, quase 40, né? Mas 38% no Premium, ou seja, a menor parte dos usuários, tá? 90% da receita
é no Premium. De tudo que o Spotify tem de receita, 90% é de mensalidade. E 94% do lucro bruto do Spotify advém dos assinantes. Ou seja, é muito mais interessante para o Spotify que o usuário passe a ser um usuário premium. Ou seja, uma estratégia que o Spotify tem é de trazer a pessoa pro modelo alicerçado em anúncios, mas mandar para o premium a maior quantidade possível. Isso faz com que a empresa tenha que ter uma base larga, ou seja, trazer gente para o anúncio e depois afunilar isso com uma boa proposta de valor e uma precificação adequada. Uma outra estratégia que o Spotify tem, uma vantagem competitiva, é o custo da mudança. É uma coisa que o Yuri trabalha muito nas aulas dele, o switch cost. Que é o custo da mudança? Né? Justamente a ponderação que você faz em ter que mudar algum serviço que vai dar algum trabalho para você, algum custo adicional. No caso do Spotify, pensa você que usa qualquer serviço de streaming de música. Já pensou no trabalho de mudar? Montar lista nova, seguir, né? Acompanhar novas músicas, trocar o login e tal. Tudo isso dá um trabalho e é esse o custo de mudança, né? E eu passo por isso, inclusive, em algumas coisas aqui na minha vida pessoal, em casa, né? Isso acontece bastante. Claro, isso não é dolorido como numa empresa, por exemplo, você mudar um ERP, que tem um custo de mudança muito alto. A gente fala sobre essa vantagem competitiva para SAP, para Oracle, para Salesforce, dentre outros modelos de negócio alicerçados no switch cost. Mas ele está lá. Outra vantagem que a Spotify tem trabalhado é o efeito rede, que é com compartilhamento de playlists, comentários em podcasts, esse tipo de coisa, que é o modelo interativo que as redes sociais se alicerçam, né? Em resumo, terceiro tri de 25 é meio que um ponto de virada para Spotify, no intuito de mostrar que é uma empresa já rentável, com um crescimento consistente e mais lento, né? O que pode deixar alguns investidores um pouco chateados, né? Porque muitas vezes para esse tipo de empresa de tecnologia o que traz valor, no caso das ações, é o imaginário de que a empresa vai ser infinita e de que ela vai crescer, né, de forma acelerada para todo sempre. Isso não está mais acontecendo com o Spotify, mas é uma expansão sustentável. Então, um grande destaque é esse equilíbrio, né, entre um crescimento lento e razoável e a rentabilidade, né? O Spotify está mostrando que é possível consolidar isso num modelo de tecnologia, pode servir para outras empresas do setor digital, que é uma coisa que também a Netflix mostra para empresas do streaming de vídeo. Bom, falando de streaming, né, a gente já falou bastante de streaming, eu quero passar para um outro tema agora bastante diferente e o Yuri vai nos ajudar bastante aqui, que ele conhece bem sobre o tema. Valor econômico. Varejo alimentar traça reação com queda na venda e deflação. Yuri, eu sei que você gosta de varejo, tema importante, é parte relevante da economia brasileira e aparentemente, pela notícia, a gente está tendo vários desafios no segmento alimentar do varejo. E eu queria que você me ajudasse a entender o que está acontecendo, quais são os desafios, se eles são desafios que a gente consegue superar ou conviveremos com ele. Vamos lá. Boa, Habib. São muitas perguntas para responder, hein? Mas deixa eu fazer a análise aqui. Vou tentar responder todas elas e contemplar aí o rol de perguntas que você apresentou. Primeiro, né, antes de mais nada, por que essa notícia foi selecionada por mim, por você, para estar aqui dentre as 5 ou 6 notícias que vamos comentar? Dois pontos principais. O varejo alimentar, ele representa 10% do PIB do país. Logo, é o principal negócio de varejo do país. E o segundo é um setor que gera receita recorrente, movimenta muito a economia. Todos comemos, né, ou deveríamos comer como seres humanos todos os dias. Algumas pessoas, infelizmente, por condições socioeconômicas, não têm o privilégio, eventualmente, de comer todos os dias, mas é uma necessidade vital do ser humano. Dito isso, como notícia, a manchete dessa reportagem, né?
ela diz que a expectativa é de retração, ou seja, a receita nominal dos supermercados e atacarejos deve perder um pouco de força. Por consequência, afetará o lucro dessas empresas, que é o que a gente faz aqui, analisa as empresas, né? E o lucro vai ficar comprometido. Empresas como Açaí, Supermercado Mateus, Grupo Pão de Açúcar, o GPA. Mas quais seriam os principais drivers desse problema? Selecionei dois para você. Primeiro deles, alta da taxa de juros e manutenção dela. No dia 5 de novembro, agora recente, o Bacen manteve a taxa básica de juros em 15%. Isso elimina ou minimiza o poder de compra das famílias. E o segundo, o endividamento das famílias. Temos muitas famílias endividadas, seja no cartão de crédito, nos empréstimos pessoais, ou ausência ou não condições de arcar com seus custos ordinários, sejam eles quais forem. Bom, dito isso, como que a gente pode analisar produtores de alimentos, como que eles podem reagir, ou melhor, como reagem os fornecedores e os varejistas perante essa crise. Bom, eu vou pegar aqui e fazer duas análises, uma de fornecedor e uma de varejista. Trouxe duas ações que fornecedores acabam utilizando nesse momento de expectativa de crise. O primeiro é reduflação, ou termo em inglês, shrinkflation, que basicamente trata-se da estratégia de mercado em que uma quantidade, peso, volume ou número de itens de um produto é diminuída enquanto o preço de venda para o consumidor final permanece o mesmo. Qual é o impacto ou a consequência disso para o consumidor? Na prática, é a perda de poder de compra, pois ele está pegando ali o maior valor por uma quantidade menor de produto ou igual, eventualmente. Bom, outra ação dos fornecedores é o aumento significativo do lançamentos de packs econômicos. A gente analisa em negociação estratégica que quanto mais eu compro de um item, menor é o custo unitário por item. A gente ensina isso em negociação. Então, packs de produtos te ajudam a eventualmente vender mais para repor essa potencial redução de consumo. Bom, isso pensando em lado de fornecedores. Pensando no lado dos varejistas, como que essas grandes lojas, supermercados ou pequenas lojas de varejo de alimentos podem, o que que elas podem fazer para resolver ou ajudar a mitigar esse problema? O primeiro é a simplificação de portfólio. A gente ensina isso quando faz análise da matriz BCG ou faz uma análise da rivalidade no setor com forças de Porter. Bom, essa simplificação ela pode reduzir custo, mantém itens com margem maior ou mesmo privilegia itens da moda que tem mais chance de vender. O grande caso aqui que eu posso trazer para os nossos ouvintes, Habib, pode ser a parte de laticínios ou bebidas é, proteicas. Há 10 anos atrás, na última década, os iogurtes grecos ganharam muita relevância nas gôndolas da parte de laticínios, de iogurte mesmo, de leite, e iogurte gregos de inúmeros sabores. Então, tinha um portfólio ali com 10, 15 sabores diferentes, com marcas diferentes, né, com branding diferente. E hoje essas marcas têm reduzido bastante a exposição em detrimento da bebida proteica, que está no hype do momento, da bebida saudável, ou da bebida que tem mais proteína ali por ml de produto. Então, isso, óbvio, reduz o consumo de um tipo de produto e eu escolho outro para deixar na gôndola. E tem um outro movimento que os varejistas fazem, que é relacionado ao custo de oportunidade do capital, relacionado a itens que não tem muito giro ou que tem giro menor, que é menos rentável, e dentro de uma determinada seção do supermercado, tem varejistas, Habib, que estão escolhendo deixar menos itens para o cliente ter menos opções e comprar o que ele tem ali para vender. O que é contraintuitivo quando a gente pensa no varejo, porque quanto mais opções que eu tenho, à minha disposição, a chance de eu levar pelo menos uma delas é maior. O que o varejista tem feito hoje, e eu queria até estudar um pouco isso, como está sendo o resultado, eu não tive acesso a muitos dados, eventualmente só como consumidor,
eu deixo apenas o item que vende naquela mesorregião de influência, ou naquele determinado tipo de mercado, ou naquele determinado posicionamento de loja. Se é uma loja para classe A, para classe B ou para classe D. É muito interessante ver esses movimentos, né? Eu vou me aprofundar nesse assunto, porque isso me acendeu uma luzinha de atenção aqui. Qual que é o nível de disponibilidade que nós, clientes, teremos ao entrar num supermercado, ao entrar numa loja? Será que vai ter só aquele? Eu vou ser obrigado a comprar porque eu preciso daquele item? Ou eu vou ficar andando em vários mercados diferentes ou PDVs diferentes, Habib, para tentar encontrar o produto que eu quero? Então, isso é no mínimo curioso. Vou acompanhar isso pessoalmente, como cliente e como analista desse setor, que bastante me interessa aí. Pois é, mas é um desafio, né, para os grandes varejistas, que sempre dependeram muito do varejo alimentar, né, principalmente os grandes mercados, que também vendem outros produtos, para garantir essa recorrência. E quando o varejo alimentar ele é atacado dessa maneira, né, o varejo ele acaba sentindo bastante, o varejo e o atacarejo. Vamos ver o que que acontece. A gente talvez tenha migração do varejo para o atacarejo, para comprar em mais quantidade e pagar mais barato. Você falou da própria shrinkflation, né? Que é é o efeito Ruffles, né? Enfim, você coloca menos batata ali dentro do pacote, né? Enfim. Você aditivou o produto, o termo em inglês você aditivou com o nome de uma marca. Coitado da Ruffles, vai sofrer aqui no Única Análise. Mas, Habib, são muitas empresas que têm feito isso. Cito aqui pelo menos três exemplos. Bolacha ou biscoito, sei lá de qual região do país você é, traquinas. Eu não acho mais um pacote com os biscoitos alinhados verticalmente. Agora é horizontal, tem seis, sete. Antes vinha 20 traquinas ou passatempo dentro de um produto. A Ruffles é um efeito disso, tem mais ar dentro da embalagem do que o próprio produto. Até refrigerantes, né, com mais, não sei se vocês vão lembrar, mas antes tinha a latinha de 350, a garrafinha de 600 e eventualmente de 2 litros ali. Agora já tem de 3 litros, já tem de 200 ml, já tem de 400 ml, já tem uma variedade de volume que pode escolher ali algum item diferente. Então, é a redução da quantidade de produtos dentro de uma embalagem, cobrando eventualmente o mesmo preço. Exatamente, né? Pessoal da PepsiCo não foi pessoal, tá? Foi só uma ilustração, beleza? Isso acontece com vários produtos. A gente tem esse efeito nos pães, os próprios pães. Você fala, poxa, mas ele muda a quantidade? Muda, a gramatura muda, né? Então isso pode acontecer também. São vários os efeitos. Mas aqui, longe de julgar, ó, a moralidade, nem nada assim, tá? A questão é uma consequência de situações que são preocupantes que o Yuri pontuou, que é o caso do autoendividamento e da redução do poder de compra, né? Então essas coisas têm que ser atacadas. Aí depois a gente discute se tem batata de mais ou de menos, se tem refrigerante de mais ou de menos, né? Tudo isso acaba sendo, na minha visão, pelo menos, uma consequência. Habib, Mas a para gente vai ficar mim, atento. Fala aí. eu estava pensando aqui enquanto você falava, na minha história como consumidor, para mim, Yuri, nasceu isso no chocolate, que é o soufflé vender ar ali no meio do chocolate, parecer mais crocantezinho, mas o soufflé foi o primeiro a fazer isso na minha experiência com produtos, pensando nesse termo de redução de volume dentro de uma mesma embalagem. Mas óbvio que isso foi amplamente disseminado. E lembrando, né, é ilegal. Tem que deixar claro para o cliente, você varejista ou fornecedor, tem que deixar claro para o cliente que você diminuiu a quantidade, apesar da embalagem estar do mesmo tamanho. Agora, Habib, se isso é efetivamente feito, vistoriado, avaliado, faça aí a sua reflexão, né? Exatamente. Bom, vamos acompanhando, né? Inclusive, isso afetou um pouco a próxima notícia, tá? Eu lembro desse caso, né? Eu vou retomar aqui com vocês, mas a próxima notícia eu peguei do Neofeed, também relacionado a varejo, né? Não alimentar agora, mas eu peguei aqui, ó o título. Kimberly Clark compra a dona do Tilenol. Uma dor de cabeça, entre aspas, de 40 bilhões de dólares? Essa é a reportagem
que eu gostaria de comentar agora com vocês, né? A Kimberly-Clark anunciou a aquisição da Kenvue. A operação tem valor estimado em cerca de 40 bi, como diz o título, de dólares, e promete dar aí a Kimberly-Clark um portfólio mais amplo e também alguns desafios que eu vou comentar agora. Eles vão pagar esse valor aí para adquirir a Kenvue e os acionistas vão receber mais ou menos 21 dólares por ação, que representa um prêmio, né, um adicional de 46% sobre o valor do último fechamento. Com esse movimento, a Kimberly-Clark vai incorporar algumas marcas bem conhecidas aí no setor de bens de consumo e cuidados com a saúde, além do Tilenol, marcas como Band-Aid, Listerine, Aveeno e Neutrogena ou Neutrogena. Só contextualizando, né? Quem é a Kimberly-Clark? É um portfólio de marcas. A gente fala muito isso em marketing, né? Quando a gente fala de estratégia e arquitetura de marcas, que uma das arquiteturas possíveis é o chamado portfólio, que é o caso da Kimberly-Clark, é o caso da Ambev, é o caso da Unilever, é o caso da P&G, onde você tem uma grande marca guarda-chuva que engloba várias outras marcas, e isso permite uma estratégia de direcionamento específico de marca por produto e por público-alvo. É uma estratégia muito interessante, mas que tem um alto custo, né? Você vai ter bastante recurso para gerir nesse sentido, muitas marcas para gerir. Enfim, quais são as marcas hoje principais aí da Kimberly? Kleenex, que é aquela de lenço de papel, Scott, faz toalha de papel, a Huggies, de fralda, a Intimus, que é de absorventes, higiene íntima, e também tem uma linha profissional, né, da própria Kimberly, que trabalha com papel higiênico, luva, máscara, tudo isso para indústria e hospitais. Tem uma marca que era da Kimberly-Clark até 2022 e foi vendida para Suzano, que é a Neve. A Neve é uma marca de papel higiênico e que, de forma muito criativa, né, conseguiu entrar no exemplo do shrinkflation que a gente falou agora, né? Um rolo de papel higiênico sempre teve 30 metros. Você nunca reparou nisso, né? Eu também não. Mas quando eu vi um rolo da Neve pequeno, e eu não lembro se ele foi vendido ao mesmo preço ou não, tá? Mas o preço é consideravelmente alto, pelo menos na minha visão hoje, indo no mercado. Eles começaram a vender o rolo de 20 metros. Pessoal, acaba muito rápido, entendeu? Eu comecei a perceber isso, falei, tem alguma coisa estranha aqui. Aí que eu reparei que tinha a metragem do rolo, Yuri, nos rolos de papel higiênico, né? Inclusive, pessoal, fica a dica, né? Tem gente aqui na BTC que espera ansiosamente pela Black Friday, né? E os eventos aí de promoções para estocar papel higiênico, beleza? O alvo é R$ 1 por rolo, beleza? Esse é o alvo do preço para você comprar na Black Friday. Então, se você trabalha em varejista aqui, Mercado Livre, Amazon, Magalu, ou sei lá, qualquer outro varejista online, ou varejistas físicos, saiba que tem muita gente esperando você descer o preço do papel higiênico para R$ 1 o rolo para poder estocar, beleza? Bom, dando sequência agora na notícia, né, de fato, a ideia da empresa é que depois da integração, o grupo combinado gera uma receita anual de cerca de 32 bi de dólares e alcançar uma sinergia de custo de aproximadamente 2,1 bi anuais. Do ponto de vista estratégico, quais são as vantagens desse movimento? Primeiro, ampliação de portfólio. Com a Kenvue, a Kimberly-Clark vai entrar com força em categorias de saúde, cuidados com a pele, higiene e bem-estar, que ela está um pouco menos posicionada hoje. Ela vai ganhar escala, mais volume, mais marcas globais consolidadas. Isso ajuda em poder de barganha, né, poder de negociação com fornecedores, ajuda em distribuição e ajuda em reduzir custo fixo. Sinergia, né? Já citei aqui, eles esperam aí 2,1 bi de dólares por ano de redução de custo baseado em sinergia. Claro que isso é só um Excel, hein, pessoal? Então, para isso de fato ocorrer, precisa de muito trabalho, mas conseguindo algumas sinergias, pode liberar recurso e eventualmente aumentar a margem. Posicionamento. Com as marcas da Kenvue, a Kimberly-Clark atinge também um público disposto a comprar marcas premium, complementando seu portfólio não só em linha de produto, mas também em público-alvo. Mas nem tudo são flores. Tem um risco aí, tem alguns riscos, né? Mas um principal que acompanha o negócio. A Kenvue, ela está enfrentando uma série de desafios, tanto judiciais como regulatórios. Por exemplo, a marca Tilenol. A Tilenol já esteve envolvida numa grande crise nos anos 80, quando ainda era da Johnson, né?
A Tylenol era uma marca da Kenvue, a Kenvue era da Johnson, depois ela foi vendida, né? Mas enquanto ainda estava sob o guarda-chuva da Johnson, teve uma grande crise que eu abordo em alguns treinamentos voltados para gestão de crise, gestão de conflitos. É um caso bem histórico, né, de gestão de crise que foi iniciado ali no produto Tylenol ali, no caso da Johnson. O que está acontecendo com a marca? Ela está envolvida em alegações de que o uso do medicamento, o uso do Tylenol por pessoas grávidas, poderia estar associado ao autismo. E aí a notícia coloca, embora não haja evidência científica consolidada. Eu, como um grande desconhecedor desse tema, não sou especialista em saúde, não entendo absolutamente nada disso, não é minha área. Eu não posso, não devo dar nenhum comentário a respeito disso, beleza? E isso deveria ser a atitude de todas as pessoas que não são especialistas no tema, né? Relacionado a esse tipo de relação entre o uso de alguma coisa e uma consequência de saúde. De qualquer maneira, tem uma pressão de reguladores nos Estados Unidos, como a FDA, a Food and Drug Administration, e de alguns investidores, que aumenta o grau de incerteza quanto a custos, contingências futuras, né? Tem o desafio da integração. Qualquer aquisição desse tamanho, né, vai exigir aí integração de cultura, de sistema, de processo, que pode dar errado em alguns aspectos e pode gerar altos custos que não estão mapeados nessa planilha de sinergia. E ainda, o mercado de bens de consumo, né, pode estar mais competitivo, e isso envolve a notícia que o Yuri acabou de falar. O Yuri falou do mercado de varejo alimentar, que é o varejo mais representativo, mais recorrente, mais necessário. Aonde a Kimberly-Clark e a Kenvue estão posicionadas, tem muita coisa aí que é de primeira necessidade, vamos dizer assim. Mas talvez não tanto quanto comida. De qualquer forma, tende a ser afetado pelo mesmo elemento que o Yuri colocou na notícia anterior. Então é uma preocupação também que a Kimberly-Clark deve levantar. Eles estão fazendo uma aposta estratégica pesada, né? Então vai transformar o seu perfil de compra, né? Colocando uma marca, né? Um guarda-chuva de marcas também, a Kenvue, que tem um perfil de público diferente, atua em segmentos diferentes, com produtos diferentes, com presença global, com uma forma de diversificar e ampliar a escala, tá? Então tem aí várias possibilidades de sucesso, mas tem uma série de desafios que ela vai ter que gerenciar, né? Então vai depender de como ela vai gerenciar o risco relacionado à imagem do Tilenol, relacionado à integração, tá? E fazer integração não é fácil. A gente tem vários exemplos de insucesso que a gente passa nas aulas do GBP, de integrações com muita dificuldade. A gente comentou do caso aqui das aquisições que a Natura realizou recentemente, Avon, Body Shop, etc. E se desfazendo das marcas. A gente já falou do caso da BRF, que é uma aquisição antiga, né? A Perdigão e a Sadia. Tem desafios até hoje, várias outras que tiveram grandes desafios que trouxeram surpresas negativas. Isso vai acontecer? Não sei dizer, né? A gente vai ter que aguardar, observar esse movimento, mas talvez seja o principal desafio aí relacionado tanto à integração quanto a essa gestão de risco das marcas, né? Vamos acompanhar, né? São duas empresas bastante relevantes e eu espero que elas forneçam os seus respectivos descontos este mês. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar sobre a discussão do BTC Journal, Yuri. E aqui eu quero trazer uma notícia do Neofeed. A Amazon planeja demitir 30 mil funcionários, o maior corte da sua história. O Yuri vai passar um pouco do panorama da notícia. Eu já vou adiantar algumas coisinhas, né? Primeiro, que esse corte ele é mais voltado para o pessoal de escritório, pelo que está na notícia, tá? E isso vai desembocar num outro tema que a gente gostaria de discutir aqui, que é o receio de muita gente, isso talvez inclua você que nos ouve ou assiste agora, de perder espaço no mercado de trabalho para a inteligência artificial. Né? Falando de automações como um todo, né? Mas especificamente sobre inteligência artificial. E aí a gente quer trazer também à luz esse tema, né? Ilustrando com essa notícia da Amazon. Então, Yuri, vou pedir para você colocar aí os
seus dois centavos, né, que valem muito mais do que 2 centavos, sobre a notícia e também o tema que a gente propôs de discutir aqui. Boa, vamos lá. A gente tem um mote aqui da nossa discussão, né, que passa por essa notícia da Amazon, que diz que a empresa se prepara para reduzir cerca de 10% a força de trabalho, algo em torno de 30 mil colaboradores. Isso não é novidade, afinal, o CEO, o Andy Jassy, já havia anunciado isso, que ao passo que a empresa aumenta seus investimentos em AI, ele vai eliminar necessidades de determinados setores, pessoas e negócios que sim serão substituídos pela AI. Bom, dito isso, e anunciado, eu, ser humano, o que posso fazer para garantir o meu emprego ou garantir a perpetuidade ou longevidade da minha empresa, se for um empreendedor, com óbvio a AI aí crescendo em praticamente todos os setores. Bom, eu trouxe 3 pontos aqui, Habib, para a gente discutir, e aí eu conto com a sua colaboração para complementar. O primeiro é: aprenda a usar AI como uma ferramenta para te ajudar a resolver o problema para o qual você é pago hoje, seja você empregado ou empreendedor. Isso passo por automação de tarefas, eventualmente repetitivas, aperfeiçoamento e eficiência. O segundo ponto que eu trago é: desenvolva habilidades à prova de AI. Trouxe algumas aqui, tá? Soft skills, pensamento crítico e resolução de problemas, criatividade, desenvolvimento crítico e intelectual, leia mais, aprenda mais. Quarto, julgamento ético e visão estratégica, a tomada de decisão que envolve ética e a definição de rumos estratégicos ou caminhos a seguir a longo prazo são áreas onde o discernimento humano ele é insubstituível. Bom, para finalizar, Habib, trazendo o terceiro ponto aqui, adote uma mentalidade de aprendizado contínuo, qualificação, atualização, proatividade, requalificação. Se atualize mais e aprenda sobre conjunto de coisas que podem se interligar no futuro. E, Habib, que mais que você pode trazer aí para a gente como dica para os nossos ouvintes? Vamos lá. Primeiro, eu consigo entender e dar valor para esse receio, né, de perder a função, de perder as possibilidades de trabalho por causa da inteligência artificial. Muita coisa é falada, a gente lê muita notícia sobre isso. E para quem já se aventurou e utiliza um pouco de inteligência artificial, vê que para muitas tarefas, de fato, você consegue agilizar bastante coisa, né? Principalmente tarefas operacionais, né? Tarefas visuais, audiovisuais, etc. Dá para fazer muita coisa. E ela vem evoluindo com uma certa velocidade. Claro que isso tudo a custo do nosso meio ambiente, né? Mas enfim, isso já é outra discussão. De qualquer maneira, é um receio válido, né? Agora, você passou algumas coisas que vão ajudar muito a reduzir esse problema. E eu queria contribuir com mais dois que eu imagino que você também concorde, tá? O primeiro deles é o fortalecimento dos seus relacionamentos. Eu já trabalhei em algumas empresas antes de entrar na BTC, hoje eu sou 100% dedicado à BTC, né? Diferente do Yuri, que também trabalha, né? Eu não trabalho, tô brincando, né, gente? O Yuri trabalha em outro lugar, eu trabalho aqui na BTC. O Yuri, ele colabora muito com a gente, além das aulas até, e também aqui para o podcast, mas ele dá bastante aula pra gente e deixa os aluninhos bastante felizes aí nas aulas e aprendendo muito. De qualquer maneira, nas outras empresas que eu trabalhei, teve uma dessas empresas, uma grande indústria, em que havia diversos casos, né, de pessoas, gestores, líderes, que tinham resultados medíocres. Eram pessoas que não trabalhavam bem, na visão ali de grande parte dos colaboradores que eu tinha contato. E eu era meu começo de carreira também, não cabia a mim fazer essa avaliação, né? Mas era o que a gente ouvia. E essas pessoas simplesmente não eram demitidas, muitas delas, inclusive algumas eram promovidas, apesar de um trabalho considerado não muito bom.
Algumas, em alguns casos, eram até afastadas, iam para uma área onde não tinham que gerir ninguém, né? Tinha uma série de outras questões ali envolvidas, né? Outras funções, lidava com outro diretor e tal, mas eram mantidas. E boa parte da justificativa para isso é que elas eram bem relacionadas. Elas tinham um bom relacionamento com o vice-presidente, tinham um bom relacionamento com o diretor, entraram junto com uma pessoa que cresceu pra caramba na empresa, era influente, ou elas eram influentes, apesar de um trabalho não tão bom. Pessoal, isso daqui não é um incentivo a trabalhar mal, tá? É um incentivo a fortalecer relacionamento dentro e fora das empresas. Por quê? Porque o desenvolvimento do relacionamento, ele anda junto com um bom trabalho. Em alguns casos, como esses ilustrativos que eu coloquei, que não tem estatística, né? Eu tô falando de casos, né, anedóticos, mas que de fato aconteceram. E eu sei que você talvez tenha já visto um caso desse, né? Até em contratação, né, pessoal? Indicação, esse tipo de coisa é muito mais válido do que você ficar mandando currículo para todo mundo. A gente fala bastante sobre isso. Então, a rinite aqui pegou agora, hein, Yuri? O negócio complicou. Fortalecer o relacionamento, sair com as pessoas, né? Sair para almoçar, sair para jantar, conversar, desenvolver essa relação, ela pode ser um antídoto para esse tipo de problema. Às vezes, a sua função, né, você vai ter suas atividades reduzidas, você vai ter, né, alguns desafios relacionados à inteligência artificial. Mas o fato de você ser uma pessoa agradável dentro da empresa vai dificultar a sua saída, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é flexibilidade. Eu já falei sobre isso em algum outro episódio que a gente conversou sobre carreira, e eu lembro, acho que o Yuri estava também, talvez o Gureb também estava. Algumas atividades, elas vão ser mais facilmente substituíveis do que outras. Exemplo, audiovisual, tá? Então, quando a gente fala de edição de áudio, edição de vídeo, edição de texto, essas atividades, elas são hoje já facilmente substituíveis por inteligência artificial. Ah, Habib, mas a qualidade não é a mesma, etc. Eu acredito que a qualidade não é a mesma. Mas para muita gente, muitas empresas que não fazem questão da maior qualidade possível, uma IA vai suprir muito bem, tá? Isso vai fazer com que o volume de profissionais necessários caia. Não tem jeito. E aí, talvez seja necessário para que esses profissionais migrem de área. E aí você vai precisar estar preparado para migrar. Claro, se desenvolver, fazer o GBP, fazer algum outro curso, inclusive o GBP, nosso curso de negócios, ele é um curso que dá uma visão generalista com o intuito de facilitar essa transição de área. Ah, hoje eu trabalho com finanças. Amanhã eu posso trabalhar com marketing? Pode, pô. Agora você conhece de marketing, você sabe dos casos, você sabe dos temas, sabe dos conceitos. Vai precisar desenvolver experiência, né? Mas você vai ter que trabalhar para isso. Então, dá para fazer essa migração. Então, só que você tem que estar disposto ou disposta a isso. Acho que esse é um ponto relevante. Você se colocar à disposição de fazer uma mudança de atividade, uma mudança de área para também aumentar um pouco as suas chances de manter a sua função dentro desse mundo apocalíptico, né? Que eu não acho que é tão apocalíptico assim. Tem várias atividades que vão se manter necessárias, como o Yuri colocou aqui, a prova de IA, e vai facilitar para algumas pessoas. Mas essa otimização ela vai acontecer. E eu reforço a ideia do Yuri, pô, aprender a usar as ferramentas e usar a seu favor. E se você, por exemplo, conseguir implementar uma ferramenta de inteligência artificial e reduzir o seu tempo de trabalho, conseguir fazer isso, utilize o resto para fortalecer relacionamento, tá? Não é um tempo desnecessário e você pode fazer um uso melhor do que eventualmente ficar scrollando rede social. Então, desenvolver relacionamento pode ser uma boa. Só dentro dessa parte de otimização, a gente tem muito aluno, né, que ou trabalha ou quer trabalhar em consultorias estratégicas, que a gente sabe tem uma carga horária muito alta, muito também proveniente de atividades de produção de apresentações, de relatórios, etc., que são atividades que podem ser otimizadas com IA. Ou seja, existe uma possibilidade de que essas áreas tenham alguma redução, né, na necessidade de pessoas pela otimização dessas atividades. Então, aprender a usar é uma boa.
e ter flexibilidade também. São esses pontos que eu queria trazer aqui. Eu acho que com isso a gente já cobriu bastante coisa, né, Yuri? Não sei se tem algum ponto para adicionar, mas já deixo aberto para você mandar a sua despedida para o pessoal. Habib, a gente pode falar sobre muitos assuntos relacionados a AI, substituição ou não. Ficaria um podcast muito longo e seria algo só sobre isso, mas eu acredito que a gente tenha passado aí pelos pontos principais para galera que está nos escutando nesse podcast. Mas para finalizar, o meu recado para você que está nos escutando é: ao combinar o domínio das novas tecnologias com o aprimoramento das habilidades humanas únicas, relacionamento, você aumenta significativamente sua empregabilidade e se posiciona para o sucesso além da era da AI. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Foi um prazer ter participado dessa banca mais uma semana, Habib, e até mais. Fiquem bem. Yuri, muito obrigado. E obrigado você que nos acompanha até agora, pelo interesse, pela paciência. E a gente se vê no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.